Olá, aqui quem fala é o Murilo, do canal Murilo Critica. E hoje, novamente, não é uma crítica, mas é uma reflexão que eu vou fazer aqui com vocês e uma análise estilo o que foi retomada. Então, não é de fato uma crítica, mas mesmo assim deixem seus likes, comentem, compartilhem com seus amigos para gerar mais inscritos aqui para o canal, porque eu estou tentando fazer o máximo de vezes conteúdo de qualidade. Ainda estou nesse ambiente por conta de condições climáticas, eu estou gravando todas as minhas análises no mesmo dia, porque de fato é o tempo que eu tenho e é de fato o tempo que eu preciso. Então deixem seus likes, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Vamos adentrar um assunto bastante polêmico e que tem gerado grandes repercussões atualmente. De fato, essa não vai ser uma crítica, mas vai ser uma análise profunda ao universo super-heróis e ao gênero de filmes super-heróis. Muitas pessoas gostam desses vídeos de exceção justamente para pensar sobre. Muitas vezes eu tive um feedback desse tipo que eu gosto dos teus vídeos temáticos que falam às vezes de um gênero de filme, de um gênero de série e de situações que estão acontecendo. Então, de fato, eu vim aqui fazer esse vídeo porque uma das minhas petições, assim, porque eu não sei se vocês sabem como funciona lá na minha página do Instagram, @MureloCritica, todo dia 1º do mês, eu faço abro uma caixinha de sugestões para as críticas do mês. E eu de fato aceito algumas e de fato não aceito, de fato eu aceito algumas, né, no caso, que são as primeiras, sempre as primeiras. Porém, depois de alguns dias eu recebi uma mensagem assim: faz a crítica de Shazam 2, a Shazam Fúria dos Deuses. E eu parei para pensar inúmeras vezes de fazer de tal modo essa crítica de Shazam. Só que aí eu me lembrei, estamos falando de gênero de filmes de super-herói. Estamos falando de uma coisa que está de fato indo ladeira abaixo. E essa ladeira abaixo é culpa de fato dessas produções? É culpa de fato dessas produções. E eu falo assim com total certeza porque as inovações desse gênero de super-heróis é nenhuma. Não temos inovações no gênero de filmes de super-heróis. E eu falo isso com quase total certeza. Por que quase total certeza? É porque existem exceções. E essas exceções, às vezes, elas salvam o gênero ou não. O que eu tenho para falar aqui, de fato, tá, analisando todo o contexto dos gêneros de filmes de super-heróis, é que muitas dessas inovações que eles fazem não são benéficas. Por exemplo, posso citar um exemplo? Thor, Amor e Trovão, Homem-Formiga Quantumania e o primeiro filme do Shazam. São heróis bobos, com piadas toscas, com coisas que não agregam em nada para você assistindo. Estou falando do estilo Isabella Boscov porque a Isabella Boscov ela fala realmente disso. E eu de fato tenho acompanhado muitos outros analistas. E esses muitos outros analistas, eles me fazem pensar e refletir muito, que é o caso que eu venho aqui transmitir para vocês, para os seguidores da minha página, para os inscritos do meu canal, que eu venho de fato contribuir com o pensamento de vocês e fazerem vocês refletirem. Vocês acham realmente que filme de super-heróis ainda dá para aguentar? Ou de fato eles estão muito defasados e estão super saturados? A maioria vai pensar que está super saturado. E eu concordo com essas pessoas. Os filmes de herói, eles tinham uma temática própria, eles tinham um macro-universo próprio. E como é que eu falo isso? Como é que eu falo isso com tanta certeza? A gente acostumou com filmes da Marvel que em cada filme apresentava um filme de origem e que em cada filme apresentava um universo novo e uma temática nova, e cada filme tinha uma coisa diferente a agregar para o telespectador. Analisando os filmes da Marvel atuais, a gente vê repetições. Analisando os filmes da DC atuais, pós-Batman, obviamente pós-Batman do Pattinson, a gente vê mesmas temáticas se repetindo.
Isso é o quê? Falta de inovação, como eu já falei. Falta de pensamento de diretor, roteirista e empresa e tudo mais, em pensar em como fazer um filme de super-herói completamente diferente dos demais e ao mesmo tempo pegar a essência clássica do super-herói dos quadrinhos. Isso é difícil. Isso de fato é uma coisa difícil. Mas fazer um filme de super-herói genérico está sendo muito mais desgastante para os telespectadores do que e dando muitas vezes prejuízos a essas empresas. E por que elas continuam? Esse é o fato. Elas pensam que o povo, na verdade, eles fazem o hype, eles criam uma expectativa do povo, como foi com Homem-Formiga Quantumania, que eles criaram a expectativa através de trailer e disseram todo o marketing foi: nós temos um novo vilão de uma nova saga e vamos começar uma nova saga Marvel estilo Thanos. Só que de uma maneira muito mais muito maior, de uma escala muito maior, que é multiversal. Isso atrai qualquer jovem nerd e vai lá assistir. Atrai qualquer telespectador que entende um mínimo de super-herói, que entende um mínimo desse mundo, universo Marvel. A gente quer ver o Kang em ação, uma escala maior. E eu não falo somente do universo Marvel, eu falo do universo DC. Em Adão Negro, por exemplo, iríamos ser apresentados a uma nova dinastia, de poder. Isso não ocorreu. A quebra de expectativas foi alta, porque tudo aquilo foi inválido. Porque todo o nosso esforço e todo o esforço que tiveram para fazer foi por água abaixo. E a expectativa não foi de acordo com o filme, tá? Não foi de acordo com o filme. A mesma coisa vai servir para Shazam 2. Por que você não foi lá no cinema assistir Shazam 2? Pra mim, realmente eu estou com muito desgosto de filme de super-herói. Eu estou com muito desgosto de ir discutir assuntos de super-herói. Eu estou, de fato, adentrando mais a outros universos que não sejam de super-heróis, porque eles estão razoavelmente muito melhores do que de fato um mundo de super-heróis. Eu não estou dizendo para vocês abandonarem filmes de super-heróis. Eu não estou dizendo para vocês terem a mesma opinião que a minha. Eu estou dando a minha análise. Eu estou fazendo vocês pensarem sobre o que eu estou falando, tá? E quando eu falo para vocês pensarem no que eu estou falando, é para pensarem mesmo, é para refletir sobre o que de fato, porque isso é uma coisa que eu tenho em mente muito criteriosa. O que de fato precisa mudar nos filmes de super-herói. Muitas vezes o clássico resolve. Como assim muitas vezes o clássico resolve? Não estou falando de filmes genéricos, porque esses filmes genéricos muitas vezes têm adaptações. E essas adaptações são muito furadas. É olhar Homem-Formiga Quantumania, olhar o MODOK, olhar Thor, Amor e Trovão e ver o Gore. É olhar também outro filme, por exemplo, tá? O primeiro filme do Shazam e ver que ele é muito... O personagem em si ele é muito bobo, mas não tem nenhum, de fato, desenvolvimento superficial e profundo, que nem tem nos quadrinhos. E isso me incomoda. É realmente esse tipo de coisa me incomoda. Porque eu quero receber um produto, que no caso é o filme, é a série com uma qualidade boa. É um filme de super-herói. E quando eu falo que o clássico resolve, é a essência do personagem adicionado a um desenvolvimento de personagem, mantendo a mesma essência. Como fazer isso? Tramas secundárias? Não. Muitas vezes a Marvel ela tá fazendo essas tramas secundárias, tá? E essas tramas secundárias elas não vão para lugar nenhum. O que realmente precisamos foi o caso de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Nós temos a essência do Peter Parker.
Nós temos a essência do Homem-Aranha ali imposta em desenvolvimento. Como assim? No primeiro Homem-Aranha, o Homem-Aranha de Volta ao Lar, nós tivemos um garoto que era muito dependente, o Peter Parker muito dependente do Sr. Stark. Muito dependente dos outros para sobreviver e para até ganhar certas coisas. No Homem-Aranha, longe de casa, nós percebemos um pouco mais de amadurecimento, mas não por completo, porque mesmo assim tinha lá gente para ajudar. Sempre tem um para ajudar o Peter Parker naquele filme. Porém, no Sem Volta para Casa, ele está literalmente sozinho. Ah, como assim? Quando termina o filme, todo mundo se esquece de quem ele é. Ele perde a Tia May. Ele tem, claro, seus amigos para ajudar, mas isso qualquer outra aranha teve. E quando ele entra nessa tão vasta profundidade, é uma profundidade. Meu Deus, uma moto passou aqui. Foi tenso, tá? Mas voltando. Quando ele tem uma profundidade, eu falo de profundidade que Peter Parker é um dos maiores exemplos, né, de desenvolvimento de Homem-Aranha. E eu falo do desenvolvimento do Aranha do Tom Holland no UCM. Tá? Isso é, às vezes, o clássico resolve. E é isso que tá faltando, gente. Me desculpa, é isso que tá faltando. É exatamente pegar o clássico, desenvolver o clássico, não com tramas secundárias, com tramas principais. Isso vale pra qualquer herói. Vale pra Homem-Formiga, vale pra Homem de Ferro, vale pra Batman, vale pra Superman, vale pra Canário Negro, vale pra Gavião Arqueiro, vale pra Arqueiro Verde, vale pra Supergirl, vale pro Flash. Vale pra todos. Vale pra todos os personagens. Realmente vale pra todos. Vale até pros antagonistas, sabe? Até os antagonistas o clássico resolve. E essa essência é o que tá faltando nos filmes de super-herói. E por não ter essência clássica... Ah, mas os clássicos é o traje é o quadrinho do clássico. Ah, olha o MODOK, ele tá clássico. Me desculpe, mas o que eu vou falar agora é... Se você acha o MODOK clássico, aquele... Não tô falando visualmente, eu tô falando características do personagem. Se tu acha aquele MODOK clássico, me desculpa, tu tá num mundo errado. Tu não tá vivendo no mesmo mundo que eu. E isso é uma crítica pessoal. Isso não é eu tô fazendo você pensar, eu tô falando um fato. Tá? Isso é um fato. Diferente do que eu tava falando anteriormente de fazer você pensar. Isso daqui é um fato. Se tu acha aquele MODOK, um MODOK clássico, tu tá muito errado. E essas mudanças que fazem do clássico, que a gente tá com saudade, eu estou com saudade, de filmes de super-herói, onde o bom é o bom e o mal é o mal. Ah, mas sempre tem que ter um motivo pro bom ser o bom, o mal ser o mal. Sim, às vezes tem que ter. Outras, não. Tem heróis que não precisam de uma justificativa para ser bom. Tem vilões que não precisam de uma justificativa para ser mal. Tem isso. E isso acontece, por exemplo, com Darkseid. Vou pegar um exemplo instintivo do Galactus. Ele devora mundos para se sobreviver. Isso é um motivo? É, mas isso não deixa ele de se tornar um vilão. Né? E é essa análise que eu quero fazer com que vocês pensem. Então deixem seus likes, comentem e compartilhem com outras pessoas e se inscrevam no canal do YouTube, que eu quero trazer um pouco mais dessas análises e reflexões para vocês. Eu vejo vocês. Até a próxima.